Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está vendo esse vídeo. Pessoal, hoje nós vamos tirar mais uma dúvida aí que um seguidor mandou pra gente. Ele perguntou o seguinte: o que compensa mais, o que vale mais a pena, alugar direto com o proprietário ou pela imobiliária? A gente vai deixar aqui com vocês algumas informações, alguns dados, e vale lembrar que não é regra, tá? E o objetivo do vídeo não é fazer juízo de valor nem para A e nem para B, tá? É apenas dar as informações para vocês mesmos aí, ver o que é mais conveniente e aí vocês ver o que compensa mais, tá? Então a gente vai dar algumas informações, alguns dados que podem ser muito valiosos aí para vocês, e vale lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, sinta-se à vontade, se inscreve, seja bem-vindo aí, tá? Deixa o seu like. Se você já é inscrito, obrigado pela parceria de sempre. E vamos pro vídeo, pessoal, para não ficar longo demais, tá? A gente vai falar primeiro, na primeira parte, sobre alugar direto com o proprietário. Depois a gente vai fazer a parte 2, sobre como alugar direto com a imobiliária, tá bom? Para não ficar muito grande. Se você estiver lavando louça, dirigindo, não precisa necessariamente dar atenção à imagem do vídeo. Pode deixar só o áudio aí, tá? Se quiser avançar, avance também, para encurtar mais ainda. Possa ser que vai ficar um pouco longo, mas eu creio que vai ser útil aí para vocês que porventura tiver essa mesma dúvida. Então a gente montou um slidezinho básico aqui, tá, pessoal? Para ajudar nessa didática aí. Tá? Então assista até o final e vamos descobrir juntos aí o que é que compensa, tá? Primeiro ponto: direto com o proprietário, prós e contras. Vamos abordar primeiro os pontos fortes, os prós, as vantagens de você locar um imóvel direto com o proprietário, tá? Primeiro ponto: facilidade para alugar. Não há necessidade de formalização contratual, consulta de nome e outros acertos burocráticos. O que quer dizer aqui nesse pequeno texto, nesse pequeno tópico, é que não tem aquela burocracia que você tem na imobiliária, consultar nome no Serasa, no SPC, fazer toda aquela missa que vocês todos já sabem como que é, tá? Então, o proprietário, ele dá essa condição, né? Às vezes você manda um zap para ele ali, manifestando o interesse, marca um encontro, vai olhar o AP, o imóvel, a casa, a garagem, a sala, e a depender do que se trata ali mesmo já fecha o acordo, beleza, pessoal? Tem a questão da rapidez. Um acordo simples e imediato já disponibiliza a casa para o locador, que é o que a gente falou, sem a necessidade de inspeção e outros rigores exigidos por uma imobiliária. A inspeção, por exemplo, pode ser a questão de vistoria, né? Você não precisa esperar a depender da sua pressa. Tem muitas pessoas que chegam aqui em Chapecó e elas de imediato já precisa ou necessita de um local para morar. Então, quanto mais rápido, melhor, tá? Você não precisa necessariamente ficar esperando um tempão ali, tá? Comprometendo aí os seus compromissos, tá bom? A flexibilidade nos acordos. É possível ter uma maior flexibilidade nos acordos estabelecidos. Como o proprietário abrir mão de exigir 3 meses de aluguel adiantado como garantia devido à confiança estabelecida. Pessoal, vale lembrar que a gente está falando aqui de princípios universais a nível de Brasil, né? Mas ela tem uma aplicação aqui na cidade de Chapecó. Por que eu falo isso? Porque a gente falou de flexibilidade nos acordos, confiança, meses de aluguel adiantado, tá? Tem vários proprietários que eles exigem 1 mês de caução ali, tá? Para você pagar, deixar como garantia, tá? Mais 3 meses, assim, aqui na cidade de Chapecó, a gente nunca registrou assim. E tem outro ponto, que é o preço mais baixo. O contrato informal é mais acessível para o indivíduo que pretende locar, pois o proprietário não precisa pagar uma porcentagem mensal pelo serviço prestado por uma imobiliária, que pode chegar até 30% do aluguel. Pessoal, esse outro tópico também é aquela mesma questão anterior que eu falei. É aplicado ao contexto de Chapecó. Por que eu estou falando isso? Porque
aqui em Chapecó, pelo que a gente vê e ouve, nem sempre alugar direto com um proprietário vai sair mais em conta. Porque pensa no seguinte, vocês viram aí, tá? Que nos últimos dias, nos últimos meses, aí o IBGE divulgou o censo de 2022 e o IBGE estipulou que a cidade cresceu mais de 70 mil habitantes, tá? Tá em, eu acho que ali 254 mil habitantes. E tá crescendo, tá? Não parou por aí. Então, quando a cidade cresce, isso aumenta a demanda por metro quadrado, o que vai elevar lá nas alturas, tá? Principalmente quando se trata direto com o proprietário e quando se trata de uma grande quantidade de pessoas fugindo da imobiliária para buscar aluguel direto com o proprietário. Então, é a velha lei da oferta e da demanda, né? Se a demanda está muito alta por imóvel, a oferta vai ser pouca e, consequentemente, o preço vai subir. É o que acontece aqui em Chapecó. A gente vai falar isso lá na parte dos contra, tá? Mas são essas questões aí que vocês podem considerar como pontos positivos, tá? E como vantajosos alugar direto com o proprietário, que é a facilidade para alugar, sem aquela burocracia, é a rapidez, você pode fechar ali no boca a boca, no zap, numa visita rápida, e a flexibilidade nos acordos. Outra questão também nessa questão de flexibilidade nos acordos, tem que ter cuidado, porque nem sempre o proprietário ele vai fazer um acordo que seja benéfico para você e para ele. Às vezes vai puxar, como diz o velho ditado, vai puxar a brasa só pro lado de uma parte, que no caso é a dele, e aí vai colocar lá no contrato que é isso, que é aquilo, não sei o que, e no final você sai no prejuízo, tá? E tem o preço mais baixo, tá? Que é essa questão que a gente falou. Nem sempre vai ter o preço mais baixo por conta dessa demanda aí que a gente colocou para vocês. Agora vamos falar da parte da desvantagem que é de alugar direto com o proprietário. E vale lembrar mais uma vez, pessoal, que isso aqui não é regra, não significa dizer que todo proprietário vai agir assim. A gente está dando dados e informações que acontecem. A gente sabe que acontece porque o pessoal nos procura, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve relatos, a gente vê as coisas acontecendo, então a gente está mostrando para você se precaver, não para lhe causar medo ou para criar barreira aí para você, mas para você já ter consciência disso e não ser pego de surpresa e dizer lá na frente, eu não sabia que agora tá vendo o vídeo, a gente tá mostrando, tá? A parte contra, primeiro ponto, não cumprimento da lei. O proprietário pode não cumprir a lei do inquilinato, que garante direitos e deveres para ambas as partes. Lembra que a gente falou da questão anterior da flexibilidade nos acordos? Aqui é que entra o cerne da questão. Pessoal, se vocês não sabem, tem uma lei específica chamada Lei do Inquilinato, onde um dos pontos-chave dessa lei é a questão de privacidade. Eu acho assim, a privacidade ela é muito valiosa. Por quê? Pensa bem. Você está alugando um imóvel onde vai ser o seu ponto de repouso, você vai estar trabalhando ali durante o dia, durante a madrugada, enfim, você vai passar por um nível de estresse muitas das vezes, você vai suar bastante, você vai ficar exausto e você vai querer chegar na sua casinha bonitinha para descansar, respirar fundo e dizer, ufa, lá, doce lá, entende? Então você precisa garantir uma qualidade nessa questão de locar um imóvel que atenda esses requisitos de você. Senão a sua saúde emocional vai ficar em xeque. Porque quando a gente não vai bem em casa, pessoal, vou dizer para vocês, a gente não vai bem em lugar nenhum. É estresse, é nervoso, é ira, e isso a gente sabe que prejudica demais, é muito ruim, tá? E quando ele fala aqui que sobre o não cumprimento da lei, existe casos, vou dar um exemplo que acontece aqui em Chapecó, tá? Você faz o contrato lá e de repente o cara vai lá e quebra alguma cláusula. Acontece, tá? Você pode até dizer, mas não tem direito. Aí já é outra questão. Você vai ter recurso, você vai querer se estressar processando o cara. Eu acredito que vai sair até mais caro para você no final. Então você, às vezes, deixa acontecer, né? Então tem que se atentar com essa questão de alugar direto com o proprietário, porque pode haver o não cumprimento da lei, a sua privacidade ser violada, tá? Eu já vi casos aqui em Chapecó, pessoal, que o proprietário ele entra na casa da pessoa,
tá? Às vezes você tá lá trabalhando, tá em algum lugar, saiu, de repente o cara tá dentro do imóvel seu. Imagine só, você lá deixou o seu imóvel, achou que tá tudo certinho, tudo arrumadinho, de repente o cara tá lá, invadindo a sua privacidade. Aí você vai dizer, mas o que você tá fazendo aqui e tal, né? Aquela questão toda. Você vai contestar, ele vai dizer, não, o imóvel é meu. E aí você vai falar o quê? Entendeu? Então, cuide-se com essa questão, considere essa questão. Outro ponto, a falta de garantias, tá? O proprietário pode não oferecer garantias locatícias como seguro fiança, calção ou fiador. Que digamos, você tá ali no imóvel, pegou fogo, aconteceu algum problema, o prejuízo será só seu, tá? Então considere essa questão da falta de garantias também, que é decorrente também de questão de contrato, tá? Conflito entre as partes. Problemas podem ocorrer com certa probabilidade, como desentendimentos e conflito entre as partes. O que é que quer dizer esse tópico? Pessoal, aqui em Chapecó, quem é daqui já está familiarizado, mas se você não é daqui, você vai perceber que existem muitos casos em que tem um terreno, tá? Tem o terreno e dentro do terreno tem mais de um imóvel, que no caso seria do proprietário e o seu que você vai estar locando. Veja bem a questão aí, tá? Então, às vezes você vai locar um imóvel que o proprietário vai ser o seu vizinho ou ele vai estar no andar de cima ou de baixo, tá? E aí acontece os conflitos, porque eu já vi casos, pessoal, de gente que exigir como requisito, por exemplo, não aceita criança, não aceita pet, não aceita que você leve visita. Eu já vi casos absurdos que você pode até dizer que é brincadeira e seria cômico, né? Se não fosse tão triste, como diz o ditado, da pessoa exigir como requisito que apague a luz ali, digamos, pelas 22 horas, 23 horas, meu amigo, você tem que apagar a luz, tá? Isso dentro do imóvel que você tá pagando os olhos da cara para alocar e ainda tem que se submeter a essa questão. Uma consideração a se fazer, um parênteses que eu vou abrir. A questão, pessoal, não estou fazendo juízo de valor, entenda. Eu não estou dizendo como é que o cara lá deve fazer o imóvel. É dele, eu respeito toda a propriedade de qualquer pessoa. Se esse computador é meu, é meu. Se o celular é meu, é meu. Beleza? Eu não estou fazendo juízo de valor. Cada um é cada um. A gente está falando de gente, tá? E isso não é regra. Isso não significa dizer que todos os proprietários de Chapecó são desse jeito. Pelo contrário. Eu conheço pessoas de um coração enorme, muito generosas. Eu conheço, ninguém me falou, tá? Que tem um imóvel em ótima qualidade, um padrão de médio para elevado, tá, pessoal? Digamos que o imóvel vale R$2.000 de locação. Ele vai lá e loca pela metade do preço. Por quê? Porque é algo que ele tem dentro de si, que é generosidade. Ele faz isso não é pela pessoa A, pela pessoa B, é porque ele decidiu ser generoso. Então ele faz isso, aluga pela metade do preço, mesmo sabendo que está no prejuízo em termos... se considerarmos a média de preço do mercado imobiliário, tá? Mas ele faz isso porque ele é generoso, eu conheço pessoas assim. Então não são todos assim, tá? A gente tá colocando essas questões porque você pode encontrar pessoas assim e aí você não vai ser pego de surpresa, tá? Porque você tá vendo esse vídeo, tá vendo a gente falando, então você vai já estar precavido quanto a essa questão. Aí tem o outro ponto, o último tópico aqui, ausência de intermediação. A ausência de uma imobiliária pode dificultar a resolução de problemas como reparos no imóvel ou atrasos no pagamento do aluguel. Esse tópico ele quer dizer o seguinte, digamos que essa fossa encheu, né? Eu falo isso porque eu já vi muito acontecer isso, e geralmente é o que mais acontece. Digamos que está lá no imóvel, a fossa encheu, ou você está lavando a louça, de repente aquela água da pia lá do esgoto, ao invés de descer para a fossa, ela tá voltando. Ou seja, entupiu. Ah, você tá tomando banho lá, entupiu o ralo. São essas questãozinhas, ou pode ser também algum problema elétrico, tá? Independente. Então são essas questõezinhas que podem pesar como pontos desfavoráveis no caso de você for alugar direto com o proprietário, que é a ausência de intermediação. Porque o que acontece? Quando acontece um transtorno como esse, você manda um zap pro cara lá dizendo, olha, tô aqui, a fossa encheu, a parte hidráulica ali entupiu, e eu precisava de assistência, o cara geralmente,
muitas das vezes já vi casos dele fazer vista grossa. Ah não, amanhã eu vou, semana que vem eu vou. Só que, entenda, você tá com aquilo ali entupido, a pia tá entupida, o banheiro tá entupido, a fiação tá danificada, você não pode esperar uma semana. Tá? Você não tem muito tempo para esperar. Ou às vezes o cara nem vai, ele fica empurrando com a barriga, ele tá ganhando dele mesmo, né? E eu já vi casos das pessoas saírem do imóvel porque de tanto solicitar essa intermediação, esse auxílio, e de tanto o cara lá empurrar com a barriga, a pessoa se cansou e foi procurar outra coisa, inclusive com imobiliária, porque na imobiliária é diferente. Se você, digamos, um amigo meu, por exemplo, vou citar um exemplo do amigo. Esses dias o chuveiro dele entupiu ali, o ralo tava caindo lá no vizinho de baixo. Ligou lá na imobiliária, a imobiliária dá um prazo de tantas horas, mandou o setor da manutenção, foi lá, ajeitou, resolveu, pronto, acabou o transtorno. Entende, pessoal? Então, resumindo tudo essa questão que eu falei para vocês, dos prós e dos contras, das vantagens e das desvantagens. Em resumo, alugar um imóvel diretamente com o proprietário pode ser uma opção mais rápida, flexível e barata, mas é importante que ambas as partes estejam cientes dos riscos envolvidos e que um contrato claro e completo seja elaborado para garantir os direitos e os deveres de ambas as partes, sem aquele negócio de puxar a brasa só pro meu lado, né? Tem um ditado que diz: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Entende, pessoal? Então, fique com essas considerações. Se você tem alguma dúvida, se você achou que faltou alguma consideração, se você tem alguma crítica, alguma opinião, pode deixar aí no comentário embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para fortalecer o canal, aí o YouTube mandar o vídeo para mais pessoas. Você que já está conosco aí, obrigado pela parceria de sempre. Fique à vontade para mandar a sua opinião, sua sugestão. Se quiser chamar lá na página @Feirão Classificado Chapecó Instagram, tem nos links aí do nosso perfil aqui do YouTube, tá? Pode ficar à vontade para chamar, que no que tiver alcance a gente vai buscar ajudar. A gente não tem todas as respostas, não temos a solução para todos os problemas, mas acreditamos que de alguma forma ou outra podemos ajudar, como estamos sempre fazendo aí, interagindo com as pessoas, ensinando, aprendendo, porque vocês me ensinam. Isso que é o bom dos relacionamentos, né, pessoais? Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente extrai muito aprendizado e assim é uma experiência maravilhosa poder lidar com as pessoas, mesmo com os desafios, que a gente sabe que lidar com gente não é fácil, pessoal, vocês sabem disso, mas tem mais vantagens do que desvantagens, desde que a gente busque sempre ter aquele jogo de cintura, né? Usar os princípios ali dos relacionamentos interpessoais, né? Isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer beleza? Então até a próxima, depois a gente volta com a parte 2 do vídeo, que é falando das vantagens e também das desvantagens de locar pela imobiliária. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, deixa o comentário e vida que segue. Aquele abraço, tamo junto, pessoal. Tá? Aqui eu botei da imobiliária parte 2. E se você gostou do vídeo, compartilhe. Feirão de Classificados Chapecó, o seu portal chapecoense de oportunidades. Valeu, gente!